estragou algo pensando saber o que fazia, porque se recusou a ler ou seguir as instruções. Há um tempo eu decidi fazer o vestido para o casamento do meu filho. Eu tirei 10 quando fiz um avental na aula de costura na escola. Minha mãe é costureira de moda europeia. Minha prima, uma designer de moda de renome internacional. Eu tenho pedigree. Só tenho que cortar as peças, alfinetá-las, alinhar deixando um espaço de um dedo e daí vai. Não é difícil. Quem de vocês já estragou algo porque pensava que sabia e foi orgulhosa demais para ler ou seguir as instruções? Uma vez eu comprei uma mesa fácil de montar no Walmart. Ela ter vindo com umas 10.000 peças separadas em 6 pacotes fechados não me assustou. Porque eu sou filha de carpinteiro. Eu aprendi a usar um martelo e sei usá-lo tão bem quanto os meus 5 irmãos. E sempre observei o meu pai trabalhando. Eu mesma fiz toda a fiação elétrica do meu porão. Eu fabriquei os móveis da nossa varanda. Eu tenho o pedigree ideal. Era uma mesa pré-pronta do Walmart. Só precisava juntar as peças e colocar as gavetas. Não é difícil. Quem de vocês já estragou algo pensando que sabia o que fazia e foi teimosa para seguir as instruções? Nas últimas décadas, nós, mulheres, decidimos que precisávamos criar um novo modelo para a nossa feminilidade. Aquele modelo antigo estava ultrapassado, então nós quisemos ser como os homens. Somos todos iguais e queremos ser assim. Deveríamos ser iguais, ter os mesmos empregos e salários, ter dinheiro, agir igual, pensar igual. Poder beber, poder xingar, ir para balada, dormir com quem quiser, assim como fazem os homens. O casamento e a maternidade saíram do topo e foram para o fim das nossas prioridades. Nossa maior meta foi subir na carreira. E então nos tornamos poderosas, como os homens. E é o que nós queremos. Decidimos que homens devem parecer mulheres e mulheres se parecerem com homens. Deveriam ser menos agressivos e nós deveríamos ser mais. Os homens deveriam ser metrosexuais, femininos, emotivos, menos competitivos, fazer a unha, cuidar da pele, cuidar dos filhos, limpar o banheiro, parar de assistir esportes, serem doces e agradáveis e fazer tudo o que nós os mandamos fazer. Decidimos que mulheres devem ter poder, prestígio e controle. E nós nos garantiríamos com vida sexual, superativas, lobas de Wall Street, independentes, ousadas e totalmente maliciosas. Nós somos poderosas. Engulam essa. E quantas aqui já estragaram algo por pensar que sabiam o que faziam e por teimosia não leram ou seguiram as instruções? Segundo uma matéria da revista Time, mulheres fizeram o mesmo ou mais que os homens, mas estão mais infelizes do que nunca. Nós bagunçamos nossos lares, famílias e relacionamentos. Eu acho que é a hora de deixar o orgulho e então ler e seguir instruções, não é? Eu quero que abram bem no início da Bíblia, primeiro capítulo de Gênesis. Nós vamos olhar a origem do gênero, no projeto de Deus para o homem e a mulher. Vamos olhar as instruções nesse momento. Vai ser um banquete teológico. Gênesis apresenta o modelo que foi criado por Deus.
O primeiro capítulo nos dá um poderoso zoom panorâmico da imagem da criação. Revela a profunda dignidade da raça humana e mostra como a criação da humanidade vai se encaixar nessa história. O primeiro capítulo revela que homem e mulher se parecem mais com Deus do que tudo no universo. Ambos compartilham desse status. Gênesis capítulo 1, 26 e 27, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Nós? Nossa? Com quem está falando? Aqui Deus está falando com Deus, certo? O Pai fala para o Filho: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Há algo extremamente importante que quero que notem. Façamos o homem à nossa imagem. Há algo no nossa de Deus, algo sobre a natureza do relacionamento entre a divindade, entre seus membros, que gera o protótipo pelo qual ele criou homem e mulher. Deus criou o gênero, masculino e feminino, para espelhar quem ele é. O gênero revela Deus. É o que ele faz. Quem somos e como nos relacionamos é uma lição, uma parábola. Nos conta uma história importante. E a história não é sobre nós. A Bíblia diz que Deus criou filhos e filhas para a sua glória, para nos mostrar a magnitude da sua glória. Em Romanos 1:20, Paulo explica duas verdades muito importantes sobre Deus, mostradas na criação, como vamos ver. Percebemos em Romanos 1, a passagem trata de questões sobre gênero, sexualidade e prática sexual. Assim diz Paulo em Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, seu poder eterno e natureza divina, atributos invisíveis são claramente vistos por meio da criação. Portanto, as pessoas são indesculpáveis. Traduzindo, desde a criação do mundo, seu poder eterno e natureza divina são reconhecidos através do homem e da mulher, que são o ponto central de tudo o que fez. O versículo implica que quando você olha no espelho e vê que é uma mulher, quando se veste e vê um corpo feminino, quando no seu dia a dia vê homens e mulheres que vivem em corpos masculinos ou femininos, quando você observa que Deus criou o corpo masculino e o feminino com partes adequadas que se encaixam e heterossexualmente se unem. Ao ver um homem e uma mulher unindo-se no casamento, tudo isso conta uma história. Da criação até hoje, gênero e sexo, masculinidade e feminilidade mostram verdade sobre Deus. Deus escreveu sua história em nosso corpo. Como me criou para ser uma mulher e também você para ser mulher. E como criou o homem para ser um homem. Tudo isso conta uma história. E Paulo diz que as pessoas são indesculpáveis, porque o gênero e o sexo proclamam a verdade sobre Deus. E que verdade é essa? Romanos 1:20 é seu poder e sua natureza divina, sua divindade. São as suas pessoas, plural, quem Deus é, natureza e caráter. Como Deus interage com Deus, vemos na sua criação do homem e da mulher. Seu plano, seu poder eterno, o que ele faz e como interage conosco, nós vimos na sua criação do homem e da mulher. Paulo diz que Deus criou tudo como criou a fim de ensinar algo às pessoas. Ele quer que vejamos e entendamos, que saibamos quem Deus é e o que Deus faz. E estampou isso em nós.
sua criação. Efésios 5 liga os pontos mostrando que masculinidade e feminilidade, casamento e sexo, todos apontam para a história do noivo, o Filho de Deus, que amou e deu sua vida para redimir sua noiva, a igreja. Gênero existe para nos contar a história de amor do Evangelho. Por isso é que Deus criou o homem e a mulher. Tinha em mente a história de Cristo, o noivo, e a igreja, que é a sua noiva, antes da fundação do mundo. E é essa história que ele tinha em mente, a do amor de Deus, quando ele colocou a sua mão para criar o homem e a mulher, ao dizer, façamos o homem à nossa imagem. E nos criou homem e mulher. Com esse contexto cósmico ampliado em mente, vamos voltar. Voltemos ao Gênesis para observar 12 diferenças, 12 pontos de diferenças entre homem e mulher, evidenciados na história da criação. E para as que são competitivas, tomando nota o mais rápido que podem, já estressadas por não terem todas as referências na tela e já ficando ansiosas, respirem devagar. Não precisam pegar suas bombinhas ou remédio para pressão alta. Vão encontrar tudo o que eu falei e ainda mais no meu livro Garotas Sábias num Mundo Selvagem. O assunto que eu estou abordando aqui você encontra no 9º ponto de contraste entre a mulher sábia e a selvagem. O livro acabou de ser lançado e pode ser adquirido em qualquer livraria. Comprem para suas filhas, filhos, amigas, você mesma, vai ser útil e é um bom presente. Garotas sábias, é isso? Vamos ser sábias ao invés de selvagens. Bom, de volta ao Gênesis. A verdade que Deus queria mostrar com o homem e a mulher era muito, muito importante. Por essa razão, ele foi muito cuidadoso na criação. E cada passo, cada ação e tudo que Deus fez na criação do homem e da mulher foi significativo. Foi por isso que Gênesis capítulo 2 é tão cuidado em focar, voltar a fita e focar em Deus criando o homem e a mulher. O capítulo 1 dá um contexto e o capítulo 2 dá um zoom na criação do homem e da mulher. Eles são os personagens que Deus criou para contar a história. E sobre essa história, digo de novo, não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Deus. E jamais entenderemos feminilidade sem entendermos esse fato. Vamos olhar as 12 diferenças. Em Gênesis 2, começando com o que torna o homem um homem. O primeiro ponto de diferença que vemos é que o homem foi criado primeiro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser uma criatura vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. A primeira coisa a notar sobre a criação dos sexos é que Deus criou o homem primeiro. Vocês podem até achar que isso não tem importância, mas a Bíblia ensina o contrário. O primogênito exercia um papel e posição singulares na família hebraica. Era o sucessor de seu pai e carregava o peso da autoridade de pai nos ombros. Era também o responsável por executar as instruções e agir em nome do pai. Era responsável pelo cuidado e bem-estar dos seus irmãos. Ele que era o representante. O que acontecia na família era sua responsabilidade. Era ele quem resolvia. Se um irmão mais novo se metesse em confusão, o pai encostava o primogênito na parede e perguntava por que seu irmão está encrencado. Não era só um hábito cultural idealizado pelos hebreus. Deus instruiu sobre o papel do primogênito e sua estrutura familiar seguiu o padrão que ele deu. Quando o faraó não libertou os hebreus, Deus enviou um anjo da morte para matar os primogênitos. Por quê? Por que os primogênitos? Bem, porque aqueles filhos mais velhos eram os representantes das famílias. Eles tinham que pagar pelos pecados do Egito.
Adão foi o primogênito da raça humana. Era responsável pelo cuidado e bem-estar da família humana. Deus culpou Adão pelo pecado da queda, mesmo Eva pecando primeiro. O Novo Testamento é claro, em Adão todos morremos. Eva foi responsável pelo seu pecado, mas por Adão ser o primogênito, ele foi responsável por manchar a família inteira. A autoridade e responsabilidade que Adão tem como primogênito da raça humana aponta para a posição de Jesus, o primogênito, o Filho único de Deus, que se fez carne no lugar de Adão. Assumiu a autoridade do primogênito. Jesus, primogênito de Deus, ele pôde nos representar perfeitamente ao morrer na cruz. Tornou-se o último Adão, representante de todos nós que cremos nele. E o que isso tem a ver com os papéis do homem e da mulher? Tudo a ver com eles. O Novo Testamento mostra que Adão, como primogênito, tem implicações na responsabilidade de todos os homens. A responsabilidade que Deus colocou sobre Adão se estende, de um jeito ou de outro, aos homens, a todos. Vemos em Timóteo que os homens carregam a responsabilidade pelo cuidado da família de Deus, a igreja, porque Adão foi formado primeiro, 1 Timóteo 2,13. Porque Deus deu responsabilidade ao homem pelo cuidado da família humana na criação, significa que os homens precisam ser responsáveis pelo cuidado da família da igreja. Foi o que Paulo ensinou. A Bíblia também ensina que todo homem carrega a responsabilidade pelo cuidado da sua própria família. Efésios capítulo 5, ele é o cara que resolve e é responsável pelo que acontece na sua casa. E o que mais? Essa responsabilidade de cuidar da sua própria casa se estende para a responsabilidade geral, que é de todos os homens, da iniciativa e cuidar do bem-estar à sua volta. Exercer esse cuidado instituído por Deus é a parte central da masculinidade. É o que queremos dizer a eles quando dizemos para um cara, seja homem. Como homens, eles têm a responsabilidade de assumir a liderança, ser homem e lutar pelos outros. Serão responsabilizados por Deus pela maneira como atuaram como primogênitos. Segunda diferença. O homem no jardim, Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim. A segunda coisa que notamos em Gênesis 2 é que Deus pegou o homem de onde foi criado e o pôs no jardim. Aconteceu assim. Não sei se percebeu isso, mas Deus criou o homem lá no ermo, da poeira do deserto. Então, ele pegou o seu primogênito, tirou do local da criação e o pôs no jardim do Éden. Preste atenção, Deus o colocou no jardim. Um jardim é um pedaço de chão protegido por um muro ou cerca, é uma área com fronteiras demarcadas. O jardim era um lugar nas terras do Éden, não a área inteira do Éden. Era como uma propriedade determinada, um pedaço específico de terra. O que significa? No mesmo capítulo, vemos que quando um homem se casa, ele deixa o lugar em que foi criado para estabelecer uma nova unidade familiar. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Costumo chamar isso de teologia do ninho. Faz parte do ninho até se casar e formar o seu ninho. Digo aos meus filhos. É como se Deus pusesse o homem nessa posição de responsabilidade. Também essa imagem parece ser um prenúncio da história de Cristo deixando a casa de seu Pai nos céus para conquistar sua noiva, a igreja. Deus colocou o homem no seu lugar, o jardim, seu jardim, como cabeça da família. Mas antes de lhe dar uma esposa,
tomou um tempo para ensinar o primogênito sobre os papéis e responsabilidades de um homem. Ponto 3. O homem devia trabalhar. Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, verso 15. A tradução de trabalho aqui significa cultivar o solo ou algo assim. E contém a ideia de servir alguém e não a si mesmo. Você trabalha, mas trabalha em prol de. Não apenas para progredir, mas trabalha em favor dos outros. Ela também descreve os atos do sacerdote na adoração. Então, essa vida do homem no jardim não era para ser ociosa. Ele não devia ficar no sofá vendo TV. O plano de Deus, desde o início, era que o homem trabalhasse para prover as necessidades da família. O homem foi criado para prover física e espiritualmente. Não que a mulher não deva contribuir, mas quer dizer que a responsabilidade principal pela família está sobre os homens. Deus o criou dessa forma. Deus os programou para cuidar de suas famílias. Já se perguntou por que ficar desempregado afeta tanto o homem? É porque ser provedor está no DNA. Ponto 4. O homem deve proteger. Colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Deus queria que o homem guardasse o jardim e guardar, a tradução significa ser responsável por. Significa guardar, proteger, cuidar dele e prover proteção. Isso envolve estar atento às necessidades e proteger as pessoas e os bens sob a sua guarda, física e espiritualmente. Deus criou os homens como protetores e os seus corpos fisicamente mais fortes e adequados para a luta. Isso não exclui as mulheres de contribuírem, só indica que se um assaltante invadir a sua casa, é o homem quem vai te proteger. É ele quem vai na frente proteger dos tiros. Não é a mulher que diz, pode deixar comigo. Lembro quando levantava para cuidar de um dos meus bebês, e isso foi há muito tempo, na escuridão das noites de inverno, enquanto eu embalava meu bebê febril em meus braços, eu ouvi alguém bem atrás da minha porta, tentando invadir minha casa. Em pânico, corri para chamar meu marido, chacoalhei até ele acordar e disse, Brent, alguém está tentando invadir a casa. Zonzo pulou da cama, em um segundo pegou o taco de beisebol de debaixo da cama do lado dele. Ele não se vestiu e nem pôs os óculos, só voou pela escada para nos proteger. O criminoso ainda estava fazendo barulho. Então o Brent, zonzo e meio cego e pelado, levantou seu taco, abriu a porta e viu o leiteiro. Acho que é por isso que não entregam mais leite na cidade. Brent agiu por puro instinto naquele dia. O instinto masculino de guardar e proteger e se colocar em perigo pelo bem dos outros. Esse aspecto da masculinidade me lembra de um desenho que meu filho mais novo, o Jonathan, fez quando tinha 5 anos. E no desenho que ele fez havia uma terrível tempestade no Lago Garner, na cabana da família. As nuvens negras no céu escuro, chovendo, muita água, as ondas quase afogando o Jonathan, seus 2 irmãos e eu. O irmão mais velho, o Clark, está à direita engolindo a água e no balão de texto está escrito glob, glob, glob. Sua aparência não parece muito feliz. Matt, à esquerda, está gritando ah! Eu sou a mulher palito alta que está no meio, pedindo socorro sem as pernas, pois não cabiam no desenho.
Eu grito, socorro! Jonathan está ao meu lado, também pedindo ajuda, mas, ao contrário de nós, Jonathan está com um grande sorriso no rosto. Porque o pai e o gato estão no cais. E o pai está falando, aqui vou eu, John. Quando Jonathan explicou o desenho para mim, disse, papai virá nos salvar, porque é isso que os pais fazem. E nem passou pela cabeça que eu sei nadar e estou ao seu lado. E o meu marido mal boia. Papai virá nos salvar, porque é isso que os pais fazem. Meu filho, de apenas 5 anos, já sabia que o papel do pai é guardar e proteger e se sacrificar e defender sua família. Para isso existem os pais. Sabemos o que é verdade, não é? Se não é, gostaríamos que fosse. É assim que deveria ser. É como Deus nos criou para ser. Ponto 5. O homem recebe instrução espiritual. Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim comerá, mas da do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que comer, morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. E antes da mulher aparecer na cena, Deus explicou as regras do jardim para o homem. E cabia a ele transmitir essa instrução à sua mulher. Não quer dizer que o homem interagia com Deus em favor dela. Não. Ela se relacionava com o Senhor, mas tudo indica que, como líder de sua recente família, ele tinha a responsabilidade de aprender e entender os caminhos do Senhor. Era para que ele fizesse seu trabalho e, para isso, tinha que conhecer as ordens de Deus. Ponto 6. O homem aprendeu a exercer autoridade. Havendo, pois, Deus formado os animais do campo e as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele os chamaria. O nome que o homem desse a eles seria o nome deles. Imagine como deve ter sido, como aconteceu, Deus trazendo os animais para o homem dar nome. Eu sorrio toda vez que eu penso nessa cena. Aquele interessante com aquele dentão e pele enrugada e essas bochechas, do que eu vou chamá-lo? Hipopótamo, certo? E eu acho que, além do objetivo de fazer o homem querer uma companheira, isso era um tipo de treinamento. Dar nome a alguém é exercer autoridade sobre ele. Percebe? Deus queria que o seu primeiro homem aprendesse autoridade de uma maneira divina e ele ensinou como fazer isso. Seu primogênito tinha a responsabilidade de governar e Deus queria que ele governasse bem. Por isso, o Senhor supervisionou esse processo. Ele queria que o homem exercitasse a sua autoridade com gentileza, sabedoria, bondade e cuidado. Gênesis 1 indica claramente que o domínio sobre a terra foi dado às mulheres, assim como aos homens. Deus deu domínio a ambos. Deus ter excluído a mulher do processo de dar nomes não significa que ela não tem autoridade para governar, mas significa que o Senhor não vê a nossa responsabilidade de governar como intercambiável com a do primogênito. Aqui nós temos a estrutura. O homem, criado antes, não tinha família. Ele era o chefe da casa, mas só os seus pés pisavam naquele jardim. Deus lhe deu um trabalho, mas ele não tinha a quem prover. Ele sabia que a sua missão era proteger, mas não havia a quem cuidar. Ele tinha várias reflexões, coisas ditas por Deus, mas não tinha com quem conversar.
estava explodindo a capacidade com o desejo de amar e servir. Mas com o passar do dia, dando nome a cada animal, ficou penosamente óbvio para ele que não havia criatura à altura ou perto da capacidade de receber o que ele desejava dar. Não havia onde Adão colocar a sua masculinidade. Não havia um lugar. Deus sabia. Essa era a única coisa na criação que não era boa. Mesmo assim, era necessário e era parte do treinamento, parte da preparação. Deus queria que o homem vislumbrasse a importância do seu último e mais espetacular trabalho. Ele queria que o homem sentisse muita falta para amar uma alma gêmea tanto e com tal paixão que ele estivesse disposto a pagar o preço para ganhar sua noiva. Deus sabia que teria que ferir seu primogênito para criar a mulher. Envolvia sangue. Ter uma noiva custaria ao homem muito. Quando o homem deu nome ao último animal e olhou para o seu Criador, Deus sabia que era a hora. Hora de criar. Aquela que cativaria o coração do homem tanto quanto a visão da noiva celestial o havia cativado. Durma, disse Deus. E o homem apagou sobre aquele tapete de musgo macio. E o Senhor estendeu sua mão e perfurou o lado do seu primogênito para extrair uma massa sangrenta de osso e carne. Imagino o nó formado na garganta, ao ver o futuro ao qual a imagem apontou. Imagino que passou pela mente de Deus enquanto ele moldava e com cuidado esculpia cada curva. Foi sua última obra de arte, finalizada dotando de emoções. E quando termina, se afasta para olhar. Acho que ele viu no corpo que tinha acabado de formar a eternidade futura da sua noiva. E ficou sem ar. Uau! Uau! Percebe o simbolismo? Sente o poder dessa história de amor? Pode vê-la, senti-la. Quem somos como homem e mulher conta uma história. A do amor de Deus. Esse é o foco. Não somos nós. 7º ponto. Vamos olhar agora para a criação da mulher. 6 pontos sobre a criação do homem e outros 6 sobre a criação da mulher. A mulher foi criada do homem. Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que Deus tinha tomado do homem fez a mulher. Hoje em dia, lembrar de onde você veio é algo comum, não desprezamos nossas raízes. Diga ao meu filho, que é jogador profissional de hóquei e ele é bem alto, lembre-se de onde veio. Certo? Não se esqueça. Não deixe subir a cabeça. Se afaste do orgulho e não se sinta importante demais. Nós sabemos que não é apropriado menosprezar o lugar de onde viemos, todos sabem disso. Sabemos que nós devemos honrar e respeitar nossas origens. Essa mesma ideia está presente na criação da mulher, porque a mulher foi criada do homem. Seria adequado que ela tivesse uma atitude de respeito com relação ao primogênito. No Novo Testamento, vemos que ela ter sido criada dele, e não o contrário, é a base para a esposa honrar a autoridade do marido. Ponto 8. A mulher foi feita para o homem. Gênesis capítulo 2 diz que a mulher foi criada para ele, isto é, por causa dele. 1 Coríntios 11:9 reforça que não foi o homem que foi criado para a mulher é que foi criada para o homem.
Para a maioria, a mulher sendo criada para o homem soa mal, porque parece que ele tem licença para usar e abusar dela. Mas não é essa a interpretação correta. A preposição para denota direção. Foi criada para. Quer dizer, em direção a algo ou a alguém. Para ele. Foi criada por causa dele. A existência dele levou a dela, não foi o contrário. Nossa reação ruim, a ideia de sermos criadas para o homem, só ressalta o quanto nos afastamos da origem da nossa criação. Quando a primeira noiva foi mostrada ao marido, ela foi invadida pela alegria por ter sido criada para ele. Eu me lembro da expressão da minha nora quando ela entrou na igreja a fim de se casar com o meu filho. Eu fui criada para esse cara. E foi maravilhoso para esse momento. Há outro ponto importante aqui. Ser criado para alguém indica que Deus criou a mulher para ser uma criatura relacional. Se baseia menos no trabalho do que quanto ela se conecta aos relacionamentos. Foi feita para a relação. Tem um lugar afável no coração que ela quer que alguém preencha. Nona diferença. A mulher foi criada para ajudar o homem. Ser sua ajudadora. Ajudadora é outra palavra que pede explicação. Eu acho que precisamos nos perguntar, a mulher foi criada para ajudar o homem a fazer o quê? Não foi para preencher suas necessidades egoístas ou a agenda. O que é para ela ajudá-lo torna-se claro quando pensamos no que Deus queria que eles fizessem. Há uma pista na frase feita para ele. Ela era adequada para ele. Isso significa como o oposto dele. É como olhar no espelho. É uma palavra complementar. Ela não é como ele, mas o oposto dele. Uma ajudadora para que cumpra o seu propósito. E qual é ele? Glorificar a Deus. Ela o ajuda a glorificar a Deus de uma forma que não conseguiria sem a mulher ao seu lado. Glorificar a Deus, refletindo Deus, é o que ela ajuda o homem a fazer. Ponto 10. A mulher se submete ao homem. Trouxe a mulher para o homem que disse, será chamada mulher, pois dele foi formada. Eu acho que Adão e Eva sabiam como se portar. Ele sabia se portar como homem e ela como mulher. Quando Deus a trouxe para que ele desse um nome, ela não disse, um minutinho aí, cara. Quer me dar um nome? Eu vou escolher meu nome. Talvez escolha um para você. Ela não fez isso, não ocorreu assim. Ambos agiram de acordo com a natureza dada por Deus. Ele iniciou, ela respondeu, ela ficou feliz em fazer isso. Assim eles se relacionavam. Ponto 11. Mulher, a perfeita equivalência do homem. Quando Adão olhou para a mulher, ele irrompeu num exuberante e espontâneo poema. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, Isha, pois foi tirada do homem, Ish. Adão se chamou Ish e a mulher Isha. Isso parece ser um jogo de palavras muito inteligente e profundo. Os sons delas em hebraico são parecidos. O nome feminino ganhou um sufixo, mas as duas palavras se complementam no grego. Ish tem um significado de força. Adão disse, sou a força. E Isha significa delicadeza. Sou forte e ela delicada. Uau! Uau! Ela pode receber. Fui destinado, fui criado para dar. Fica claro ao vermos o significado bíblico da força do homem.
A raiz hebraica é associada com sabedoria, força e vitalidade de um bravo guerreiro. Carrega a ideia de um campeão que defende o seu povo ao lutar para protegê-los. Força também se refere à masculinidade de um homem, à sua virilidade. A correspondência da mulher é fertilidade, a capacidade única de nutrir e produzir vida. Ele é forte, regido pela gentileza, ela delicada, regida pela força. Os corpos do homem e da mulher refletem essa ideia de complementariedade. O corpo do homem se move para fora e o da mulher para receber. O padrão vai além da diferença física para abranger a totalidade de quem nós somos. O homem foi criado para ativa e alegremente iniciar e doar. E a mulher para alegre e ativamente reagir e receber e se relacionar. Ela é linda e doce. Um é o perfeito complemento do outro. Embora a cultura retrate um ideal de mulher que é dura e agressiva, física e sexualmente, está longe do que ela foi criada para ser. A Bíblia ensina que a nossa delicadeza e também essa habilidade de cuidar, nutrir, se conectar e se abrir são nossa grande força. Ponto 12. A mulher foi criada no jardim. Uma observação significativa é que a mulher, a delicada, vulnerável, foi criada no jardim, num lugar seguro. Foi criada num lugar já sob a autoridade protetora do seu noivo. O homem deixa a proteção de sua casa para se tornar protetor de uma nova casa. Gênesis 2, 24. A mulher não sai. Ela é a beneficiária permanente da proteção das autoridades que Deus pôs em sua vida. Deus queria garantir que a mulher sensível, delicada, obra-prima da criação seria amada, cuidada, mantida segura. A mulher ter sido criada dentro de uma casa insinua que mulheres têm uma responsabilidade única no lar. Um conceito reforçado no Novo Testamento. O seu trabalho de nutrir os seus relacionamentos e manter sua família e sua casa em ordem tem prioridade sobre os outros trabalhos. O projeto de Deus para a humanidade é bem espetacular. Homens devem refletir caráter e força, o amor e sacrifício de Cristo. Mulheres devem refletir o caráter, sensibilidade, graça e beleza da noiva redimida. Os sexos se complementam em termos de que parte da história contam e mostram. Ambos exaltam a glória do Senhor Jesus e a beleza do Evangelho para o louvor de Deus. Resumindo, foi isso que ambos foram criados para fazer. É fascinante pensar como o relacionamento do primeiro casal imaculado, vivendo num mundo imaculado, deve ter sido. Não sei se podemos imaginar o amor, a indivisibilidade, intimidade, satisfação e prazer daquele primeiro casamento. É fascinante pensar que o melhor romance do mundo é só uma sombra do romance para o qual ele aponta. E que Deus quer que todos nós sejamos parte de um enredo maior. Se você é jovem ou não, se é solteira, bem casada, mal casada, divorciada, lutando com questões de identidade pessoal, se está confusa sobre feminilidade, se foi magoada por homens, seja qual a situação, Deus a convida a dizer sim para Ele. E a experimentar a realidade apontada por esses símbolos.
Deus criou o homem, mulher, casamento e sexo para nos dar os símbolos, imagens e linguagem para transmitir a ideia de quem Ele é e do relacionamento que temos com Ele. Se não tivéssemos esses símbolos, nós teríamos dificuldade para entender conceitos como desejo e amor, compromisso, fidelidade, infidelidade, lealdade, ciúme, unidade, intimidade, casamento, pacto, família. Nós teríamos dificuldade de entendermos Deus e o Evangelho. Os símbolos visíveis testemunham o que não se pode ver e é por isso que símbolos são tão importantes. De acordo com o poderoso simbolismo do casamento, gênero, sexo e família, há alguma dúvida de que Satanás tenta destruir essa imagem? Há alguma dúvida de que essas coisas causam ao coração tanta fragilidade, disfunção e dor? É onde mais nos machucamos, ou não é? Essa visão geral da gênese do gênero provavelmente tem levantado muitas dúvidas. E o que fazer? Como aplicá-la? Como eu posso viver o modelo de Deus no mundo caído pelo pecado? O pastor Woody disse ontem, o que fazer quando nossa vida não parece com esse modelo? E nós sofremos. Eu quero enfatizar apenas 3 pensamentos. O primeiro é esse. Deus tem um espetacular plano para as mulheres. A gênese do gênero diz que Ele tem um padrão para que Ele tenha te criado como mulher. E seu padrão e plano para você é muito bonito e é muito bom e bem profundo, significativo e muito precioso ao coração de Deus. Número 2. Deus quer que você diga sim ao seu modelo. Ele quer que você reconheça como você bagunçou sua vida ao pensar que sabia o que fazia e foi teimosa demais para seguir suas instruções. Dizer sim para a feminilidade não significa aceitar uma receita ou lista. Pessoalmente, não estou interessada em fazer promoção de mais um ideal cultural falso do que faz uma mulher ser feliz. Verdadeira mulher diz sim para Deus e para o seu direito de ser Deus. Sou verdadeira mulher quando reconheço que não sou eu, mas meu Criador quem tem a melhor percepção de quem eu sou e como devo viver. Ponto 3. Deus fará um trabalho de restauração. Há um ano, após um extenso projeto de restauração, uma das maiores obras-primas da Renascença italiana foi restaurada ao seu esplendor original e retornou ao seu lar numa renomada galeria em Florença. A Madonna del Cardellino foi pintada por Rafael em 1505 para um amigo, um comerciante de Florença. Ele mostra a mãe de Jesus, Maria, com 2 crianças brincando com um pássaro. As crianças simbolizam João Batista e seu primo Jesus, e o canário, que se alimenta de espinhos, representa o sofrimento da paixão de Cristo. Mas algo aconteceu com esse quadro. Foi pintado em 1505. 40 anos depois, aconteceu um terremoto na casa onde o quadro estava. E a pintura se partiu em 17 diferentes pedaços. A madeira foi despedaçada. Um outro pintor usou pregos para tentar reunir os fragmentos e juntar as peças. E ele pintou por cima para esconder as fissuras, para esconder o estrago. Mas ao longo dos anos foram feitas tantas demãos de tinta, com tanta poeira e sujeira sobre o quadro, que as cores originais, a arte original ficou obscurecida.
O projeto moderno de restauração colou partes quebradas, removeu camadas de tinta até chegar nas cores originais. Foi um trabalho de equipe de 50 pessoas e 10 anos de trabalho nesse quadro. E ficou esplêndido. As fissuras sumiram, séculos de sujeira marrom desapareceram, vernizes desbotados e remendos foram removidos, e o produto final brilha nas suas cores originais, vermelhos, azuis, dourados, da arte original. Dado ao péssimo estrago, a restauração do quadro de Rafael é ainda mais incrível que a pintura em si. A original era esplêndida, mas o milagre da restauração exalta a beleza. Ao conhecer essa história, você fica maravilhada. Os paralelos espirituais são profundos, ou não são? São profundos. Falam de uma obra-prima de restauração muito maior, a que Deus quer fazer na sua vida e na minha. Tragicamente, o modelo pelo qual Deus nos criou tem sido devastado pelo pecado. Camadas de sujeira têm se acumulado. Talvez assim tem sua vida. Tentou maquiar os estragos, mas não deu. E os remendos, os vernizes que aplicou, só a deixaram pior. Surgiram fissuras. Talvez tenha experimentado terremotos que te despedaçaram. Mas as boas novas do Evangelho é que Jesus tem o poder para tornar todas as coisas novas. Estão prontas para dizer sim? Estão prontas para dizer sim a Ele? Talvez isso seja doloroso para você. Feminilidade não tem sido uma boa experiência. Para você, tem doído. Mas Deus quer que você diga sim. Ele tem um espetacular modelo de feminilidade. Ele quer que diga sim para o seu modelo. Ele quer fazer um incrível projeto de restauração na sua vida. Vamos tomar alguns minutos agora para meditarmos. Fechem suas Bíblias. Peguem os seus sim, Senhor, lenços. Minha avó me fazia lenços. Eu perguntava, por que faz de tecido e não de papel? Por que precisa disso? Deus tem um modelo incrível para a feminilidade. Ele quer que diga sim para o seu modelo. E Ele fará uma restauração na sua vida. Quero que você indique visivelmente se concorda e diga sim, Senhor. Diga sim, Senhor. Senhor, eu creio que tens um modelo esplêndido que criou para mim como mulher. Sim, Senhor. Senhor, eu aceito. Mesmo que doa, que eu me machuque, mesmo que eu não entenda algumas vezes ou ofereça resistência às vezes, eu direi sim ao seu modelo. Sim, Senhor. Fale isso para Jesus se quiser. Deus, eu estou quebrada, destruída e preciso ser restaurada nas áreas da minha vida em que não reflito sua glória, nem sua história. Eu quero isso. Eu quero, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero.
vou repassar isso mais uma vez. E eu digo que eu creio, eu aceito e quero. Eu o quero, Jesus. Respondam em seus corações. Talvez vocês não queiram balançar seus lenços. Tudo bem. O importante é fazer de coração, certo? É íntimo, no coração, que Deus quer que você diga sim. Deus tem um modelo incrível para a sua feminilidade. Você crê nisso? Você crê? Sim, Senhor. Ele quer que você diga sim ao seu modelo. Você vai dizer? Ele fará uma restauração na sua vida. Você deseja isso? Sim, Senhor. Levante, eu vou orar por você.